Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia, uma boa sexta-feira para você que acompanha a programação da Rádio Itajubá. O Jornal das 11 está no ar com Valdineide Souza na técnica e Maria Paula Feixas na reportagem. Muito obrigada pela audiência. Nosso programa tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, da Unimed Itajubá e da loja de móveis Primavera, que fica pertinho do posto Pirulito. Tem sorteio no programa hoje, uma pizza da Oficina da Pizza. Rua Dr. Luiz Renó 334 é o endereço dessa pizza gostosa e o telefone é o 36232668. Lembrando que a Oficina da Pizza leva a maquininha de cartão em casa. Meus entrevistados já estão falando antes da hora, os microfones de vocês estão abertos. Alô, silêncio no recinto. Vocês são dois advogados e eu já tenho certeza que vocês já ouviram o juiz falar assim, silêncio no recinto e bater a mão na mesa. Não é não? Sim. Perfeitamente. Sim. Deixa eu acabar de ler as minhas manchetes aqui para vocês fazerem as suas tricotagens aí no ar. Desculpa, Celinha. Vamos lá, diretoria das associações de moradores do Reburjão e da Varginha tomam posse neste fim de semana em Itajubá. Tem Fórum de Cultura amanhã aqui em nossa cidade. Um dos temas em pauta é o canto coral. Tem empresa chegando à cidade com 50 novos postos de trabalho. Nós vamos receber no programa de hoje Matheus Siqueira Leite, do Locomotiva Cultural. Ele vai falar sobre este fórum que vai acontecer amanhã durante todo o dia no Aro, no prédio central da Unifei. Também vamos receber no programa hoje o presidente do Diretório Acadêmico da Unifei, o João Paulo. A colunista social e advogada Ângela Colares, também é nossa convidada hoje. E o advogado Aloísio Marotti. Nós vamos falar sobre um monte de coisa, mas especialmente agora nesse primeiro bloco, sobre as novas regras do emprego doméstico. Para ganhar a pizza é só ligar 3623-1333, deixa o seu telefone, o seu bairro, o seu nome completo. Ao 12h30 a gente faz o sorteio e vai saber quem é que vai levar a pizza de hoje. Meus convidados estão chegando. Nossa, tá chegando uma galera aí junto com o Matheus. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Muito obrigada pela audiência. Jornal das 11 está no ar. Começar a conversar agora, então, os dois advogados que são os primeiros convidados a chegar aqui, que já estavam querendo falar antes mesmo do programa começar. Aloísio Marotti, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Celinha, bom dia aos ouvintes da Rádio Itajubá. Bom dia, Ângela Colares, tudo bom? Bom dia, Celinha. Desculpa, né, a intromissão antes, mas realmente a gente achou que não estava no ar, não foi, doutor? Achamos, sim. E bom dia aos ouvintes da Rádio Itajubá. Quando entra no ar, todos os microfones ficam no ar ao mesmo tempo agora, entendeu? É bom saber. Então, vermelha quando aqui. Aquela luzinha vermelha está no ar, significa que tudo que vocês estão falando está sendo ouvido na cidade inteira, na região inteira, pela internet, ou seja, até lá no Japão. Ainda bem que nós não estamos falando mal de ninguém, né, doutor Marotti? Só estava tá dialogando. Exato. Bem, eu convido para entrar o pessoal que está aí fora do aquário, aí, fora do estúdio, que é o pessoal do Locomotiva Cultural. Vamos achar cadeira para todo mundo hoje. O bate-papo hoje vai ser bom e nós vamos começar já pelas novas regras do emprego doméstico. Doutora Aloísio Marotti. Vamos só no Aloísio Marotti, por gentileza. Sim, senhor. Tá bem. Seu doutor. Tá ok, Marotti. Obrigada pela presença de novo. Os meninos estão entrando aqui, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouco converso com vocês, ok? Bem, as novas regras do trabalho doméstico ainda geram muitas dúvidas, Marotti. Correto. Tanto para o empregado doméstico quanto para o empregador.
há muitos questionamentos sobre se isso vai gerar desemprego ou não. E eu queria que você começasse, para a gente fazer a introdução, sobre as principais mudanças. Como era 1 mês e meio atrás e como ficou agora a situação de uma família que tem um empregado doméstico. O que muda para ela, Marotti? Vamos fazer uma leitura um pouquinho antes de 1 mês, alguns anos, na faixa de 1964. O Brasil ficou afastado das organizações internacionais, seja do comércio, do trabalho, da saúde, no lapso de 64 até 98, 99. E após guerra foi feito um calendário de criações de leis na área ambiental, na área trabalhista e tudo mais. E o Brasil ficou esse período sem corresponder às organizações internacionais. Então, nós ficamos em vários setores sem nenhuma criação de leis especificando os direitos, as obrigações de vários setores. Essa última agora não nasceu no Congresso Brasileiro, não nasceu de meses. Essa é uma resolução 189 da Organização Internacional do Trabalho, que foi aprovada em 2011, que fala sobre o trabalho doméstico. Nós temos que entender o que é o trabalho doméstico. É o trabalho realizado para pessoas que não têm fins econômicos. Então, nós, quando falamos em doméstico, a gente lembra faxina, cozinha, babá, mas nós podemos ter doméstico ganhando 15 mil reais pilotando um avião. É caracterizado como trabalho doméstico. Jura? Desde que aquele avião é usado para... Particularmente? Para ir para fazenda, para ir para cachoeira, para ir para passeio. Né? Entendi. Então, aquele profissional não é um profissional seletista. Nós temos a questão de caseiro. Se o sítio ou a sua fazenda produz, mas não vende, você consome ali, faz doação, então ali o cara é doméstico. Certo. Se você vende a produção ou parte dela, você é trabalhador rural. Certo. Então, a definição do empregado doméstico está na lei e a sensibilidade da interpretação vai da primazia da realidade, que é um dos princípios do direito do trabalho. O que você faz, para que você faz? O seu trabalho gera algum lucro para quem você está prestando serviço? Se não gera, você é doméstico, independente da figura do doméstico, né, que o pessoal pensa que são faxineiros, cozinheiros. Né? O pintor que vai pintar as paredes da minha casa, enquanto ele está lá dentro prestando serviço, ele é o empregado doméstico? Não. Não? Aí você tem uma questão de trabalho autônomo. A questão do doméstico esbarra num dos elementos do que caracteriza o contrato de trabalho, que é a não eventualidade. O não eventual. O que é o não eventual? Aquele que acontece uma vez ou outra. Certo. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, era mais ou menos nesse sentido. Hora que reclamaste. O que é caracterizado o vínculo? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Eu digo que cada local que eu trabalhei, o pensamento do judiciário muda. Uns entendem que é 3 dias, outros entendem que é 1 dia. O que caracteriza é a subordinação. Eu tenho que estar tal dia, tal hora, em tal lugar. Aí já caracteriza, independente se é 1 vez, né? Ou 2 ou 3 por semana. É aquela coisa de você estar ali naquele local. Se você tem uma diarista, com um dia da semana ele está na sua casa, na outra semana é no sábado, na outra semana é na segunda, ela não tem aquela obrigação de tal dia, tal hora estar ali, então você pode caracterizar como uma diarista e não ter o vínculo. Mas a diarista que vem 1 vez por semana, todas as segundas-feiras, é diarista? Não, há entendimento que o não eventual, o professor que dá aula toda segunda-feira no colégio, sim, toda segunda-feira, tem a obrigação de ir lá dar 4 aulas, então ele tem contrato, tem vínculo. Isso é pensamento que eu falo, você muda da terceira região para a quinta região, da primeira região para a segunda região, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, cada lugar eles mudam. A lei é adaptada à condição do local, praticamente. Os usos, né? Então você tem... Agora, o que a gente coloca, que às vezes o leigo, e às vezes até o profissional de direito, às vezes esbarra nisso, é o que fala sobre o salário mínimo. O salário mínimo hoje é R$ 678. Não, o salário mínimo não é isso.
O salário é definido por hora e por dia de trabalho. A lei não define por mês. É que a lei fala que a forma de pagamento é um mês. Aí quando você soma, dá aquele valor. Entendi, mas se eu trabalho uma vez por semana, eu vou receber proporcional a uma vez por semana, que vai multiplicar aquelas horas trabalhadas pelo salário hora que está definido em lei. Tem uma lei definindo o salário mínimo como hora e dia. Entendi. Então, então não eu tem tenho que nenhum... pagar 678, mas ela só vai uma vez por semana, ou só vai meio período. Eu falei, não, está fazendo apologia à vagabundice. Eu falo então, Marotti, esse termo. Então não tem nada de errado, por exemplo, quando você contrata um empregado doméstico por meio período e faz o cálculo de quanto meio salário, meio período. Vamos dizer assim, trabalhou 4 horas, assim, vamos calcular as 4 horas trabalhadas. Quanto que está a hora? Agora eu não tenho, a lei não está aqui. Conta aí. Pega papel e caneta, aqui, divide o salário mínimo por 30 dias, vocês são engenheiros? Os convidados aqui, tá certo. Então, 678. Olha, o doutor já a pegou a calcular. Tem que usar a caixola aqui. Olha, é 3,08 por hora. R$3, 3 pila. R$3,08 por hora. Então, se você contrata por 4 horas diárias, que é meio período, você faz o cálculo para ver quanto que dá no mês. R$12 por dia, dá quanto, meninos? 3 vezes a semana? Faz a conta, por favor. Porque existe essa história de que fala, ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Isso é uma falácia que adotaram aí, maluca, caiu na boca da mídia, a mídia pôs isso aí para rodar e não existe isso. A lei determina que para você fazer jus àquele valor, você tem que ter uma jornada de 7 horas e 20 minutos por dia, de segunda a sábado, certo, durante um mês. Uhum. Se você não tem essas obrigações, você não tem o direito de receber aquele valor. Aham. Entendeu? Marotti, uma dúvida que eu vi que apareceu demais foi com relação aos cuidadores de idosos. Eles são considerados empregados domésticos? Tem um regime especial? Porque eles têm que dormir, não é dormir no emprego, eles trabalham à noite, estando de plantão à noite para o caso de precisarem ajudar o idoso, né? Tem uma coisa especial com relação ao cuidador de idosos? Não, ele é caracterizado como doméstico, né? Logicamente, você vai aplicar hoje essas novas mudanças que ela simplesmente pegou o parágrafo único do artigo 7 da Constituição e ampliou os incisos. Uhum. Alguns incisos ficaram fora porque atividade penosa, automação, que não tem nada a ver com o trabalho doméstico. Mas o restante, ela veio. Agora tem a regulamentação de alguns casos, por exemplo, a multa do Fundo de Garantia, os 40%, que estão para fazer a regulamentação. Alguns entendem que tem que ser 40%, outros já querem 5%, então ainda vai regulamentar isso aí. Vamos falar agora só sobre aquele caso mais clássico da empregada doméstica que está numa família, que lava, passa, cozinha, arruma a casa, cuida de todas as pessoas. Ela hoje trabalha 8 horas por dia, ganha um salário mínimo. Se ela fizer, e ela tem 1 hora de almoço, é isso? Não, geralmente que acontecia até a mudança da lei, não tinha hora extra, não tinha intervalo. Então, mas agora como é que ficou? Agora tem que ter um intervalo e elas são 7 horas e 20 minutos por dia a jornada. No horário, ela tem que ter 1 hora de almoço. Tem. Nesse horário de almoço, ela pode sair da casa, deixar tudo... Deve sair, eu se ela falo isso ficar para todas as empresas que eu faço assessoria, eu falo, o empregado, no horário do almoço, ele não pode permanecer nas instalações físicas, porque depois ele vai alegar que bateu o cartão obrigado pelo empregador, mas mesmo assim continua ali à disposição trabalhando. Entendi. Se então, fala o aconselhável constantemente. é que a empregada usa essa 1 hora para sair, ou sair, então... pagar conta e tomar um sorvete na praça. Mas ela não pode fazer, condensar e tipo... reduzir para meia hora e para sair meia hora mais cedo. Já houve algum comentário nesse sentido, mas por enquanto a regra fala que o intervalo para as refeições é no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Uhum. Você não pode colocar empregado 3 horas de almoço para ficar até mais tarde possível. Se tiver um idoso nessa casa e que a empregada não possa se ausentar, por exemplo, porque tem que esperar o filho que vai chegar no fim da tarde, então ele não pode se ausentar. Como é que resolve isso? Igual que eu falo de entendimento hoje da jornada 12 por 36 para vigia. Há entendimentos no judiciário que o intervalo para a refeição de 1 hora, eles têm que ficar em repouso. No local. Como é que você vai pôr um vigia para ficar 1 hora sem vigiar? Então,
a regra é uma coisa, a realidade é a outra. Então você acaba depois tendo que pagar pelo fato de que durante aquele período de 1 hora ele realmente ficou trabalhando, não teve jeito, você vai ter que pagar como hora extra, que é 50%. Você não vai pagar a hora, você vai pagar só o adicional, porque a hora já está embutida. É mais uma lei para não ser cumprida, porque elas mesmas não querem as funcionárias. Por exemplo, essa lei aqui, ó, se um funcionário trabalha 4 horas por dia, ela vai receber por mês R$144. Ninguém vai trabalhar por 4 horas por dia? 4 horas por dia. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, sim, 3 vezes tá. por semana, como nós falávamos. Então vai ganhar R$144, ninguém vai trabalhar por isso. Eu tenho na minha casa que trabalha 5 horas por dia, 3 vezes por semana, eu pago R$550. Né? E eu acho que pago razoável, porque ela é uma ótima funcionária, dedicada. Agora, como é que eu vou pagar R$180? É mais uma lei para a gente não comer. Eu sei que eu acho isso, é para criar mais processos na Justiça do Trabalho. Outra coisa que eu quero saber. Já existe, né? A gente pensa que, não, o doméstico, igual aquela coisa, ele não tem registro, não tem direito. Isso também é outra mentira muito grande. Com carteira assinada ou sem carteira assinada, tem direito. Tem direito normais. Acho que só tem 2 países no mundo que tem carteira de trabalho, o Brasil e um lá na África. Lógico. Você fala em que é uma lei para não ser cumprida, mas a gente sabe que quando a gente não cumpre a lei trabalhista, não tem perdão, né? Não, independente. A Justiça do Trabalho difícil o empregador ganhar nessa justiça. Exatamente. Então, ela tem que ser cumprida de alguma forma. Lógico. Agora, muita gente, eu tenho ouvido falar que está fazendo acordo verbal, o funcionário abre mão disso. Não precisa fazer isso, tal. Esse acordo, mesmo que seja escrito e assinado, tem valor legal? Irrenunciabilidade de direito. Não. O empregado não pode renunciar a direito. Então não adianta nada. Você pode renunciar ao seu direito civil, seu direito de trabalhista não. Não pode falar nada, não adianta nada. A única hora que você pode transacionar ou renunciar a direito é perante o juiz num acordo, numa celebração. Tá certo. Qualquer outro papel que você assinar não tem validade. Tem um ouvinte dizendo que as repúblicas também contratam empregadas e querem que a gente fale sobre isso. Meus 3 convidados aqui moram em república. Vou aproveitar a ocasião. O microfone está ali, aproveitar a ocasião e apresentá-los. O Fábio Ribeiro, Binho, quem é o Fábio? Oi, Binho, você que fez as contas para nós aí. Binho é engenheiro? Estudante de engenharia? Estudante de engenharia. Você tem empregada doméstica na sua república? Tenho sim. Tem, e aí tá tudo certinho lá? Tá dentro da lei? Tá. Terezinha é sensacional lá. A gente paga tudo certinho. Como é que é o nome da sua república, Fábio? República Caos. Caos? É. Que bacana. É um caos organizado. É um caos organizado. Aí a Terezinha é o que tenta organizar o caos lá, né? Coitada da Terezinha. Um abraço para ela aí. Rodolfo Monteiro é o outro convidado. Você mora em República também? Então, eu já sou formado, né? Eu sou recém-formado. Em quê? Em letras. Sou professor. Que bacana. Isso. Mas morei muito tempo em República, né? Morei em pelo menos umas 3 repúblicas no meu período letivo, que eu morei eu estudei na cidade de Viçosa, né? Lá era cheio de repúblicas também. Cheguei a ter domésticas em casa. Mas era também certinho, né? Tudo bem confirmado. Vocês assinam a carteira direitinho? Ela almoça 1 hora, ela vai pra praça tomar sorvete? Agora eu quero saber. Não, a Terezinha lá em casa, ela chega muito cedo, né? Ela chega por volta das... A gente nem tá acordado, assim. Sim, que horas ela chega? 7 horas? Não, 6 horas da manhã ela já tá lá. Crê em Deus, pai. Nossa, mas é bom. Aí ela geralmente vai depois do almoço, assim. Ela 1 hora, 2 horas, assim, ela já... lava a louça da cozinha e já vai embora. O que acontece é que elas já fizeram o seu esquema, já se organizaram as funcionárias. Então não tem como eu chegar e dizer, a minha Rita, que eu tô mandando, ela tá me ouvindo, tô mandando um beijo pra Rita, ela trabalha das 8 a 1 da tarde na minha casa. Claro que em torno do 12:30, 1 hora, ela almoça. Né? Mas se eu disser, Rita, vai para a praça tomar sorvete, já de jeito nenhum vou me atrasar. eu sei disso. Então, como que a gente faz, doutor? A questão a lei, ela é criada para tumultuar. Não para tumultuar. Tem um organismo internacional que obriga os países que são conveniados a fazer, e na calada da noite, ou às vezes às pressas faz, sem educar o trabalhador. Isso é importante. A questão é a educação do trabalhador. Nós temos que educar o trabalhador a respeitar essas normas, porque depois que a relação acaba, que a relação é de fidúcia, acabou sim. a fidúcia, aí vira briga. Aí o empregador que falou, mas eu fiz isso, eu comprei uma cama nova, eu dei uma geladeira, não tem valor nenhum. Dei um carro para ela. Dei um carro, não tem valor nenhum. Então, aí para você cobrar, aí você fica com dó, não, mas ela não gosta.
Nós temos que entender que a relação de trabalho, ela tem que acontecer, tem que ser respeitada as pessoas e as normas que ali estão colocadas. Porque depois que azedou, aí vai o judiciário. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então... Eu ainda não falei bom dia nem obrigada para o meu outro convidado aqui, que é o Matheus Siqueira Leite. Tudo bem, Matheus? Bom dia, tudo bem. Você é empregado doméstico também? Fazendo cultura voluntariamente, não encaixa em nenhuma categoria trabalhista, né, Marote? Não trabalha nenhuma categoria. Fazem por amor, não ganham nada com isso, não é? Bem, os meninos estão aqui para falar sobre o Fórum de Cultura que vai acontecer amanhã aqui em Itajubá, mas vocês vão falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, ok? Tem a Maria Tereza da Jarrinha, Marote, mandando um abraço para você, diz que trabalha para sua família. Trabalha há muitos anos. É a Maria Tereza lá do bairro da Jarrinha. Ela toma sorvete da meio-dia na praça? Não, mas ela trabalha em casa. Como assim? Como assim? Não estou entendendo. Eu mando a roupa para ela lavar. Na casa dela. Na casa dela, na casa entendi. Dela. O Renatinho, por e-mail, no e-mail do Jornal das 11, está mandando um bom dia para nós aqui, dizendo que hoje, se a gente sabia que hoje foi rezada a primeira missa no Brasil em 1500, vocês sabiam disso? Hoje é dia 26 de abril, primeira missa foi do 5 Brasil. dias depois, né? 4 dias depois do descobrimento, não foi isso, doutor? Uai, o Brasil foi descoberto dia 22 de abril, hoje dia 26, são 4 dias. Qual o descobrimento? O da história ou o real? Ah, meu Deus, isso dá outro programa. Vamos embora, vamos falar desse assunto que está muito bom. O que é, Matheus? Você ia falar? O Renatinho está informando também que hoje é dia do goleiro. Alguém aqui é goleiro? Já fui, quebrei a mão, nunca mais joguei. Marote já foi artista de teatro também, viu? Também. Sabia, Ângela? Já morei 9 anos em República. Paulo do DEA tá chegando. É muito eclético, doutor. Estou impressionada. Daqui a fui pouco oficial do Exército, fui seminarista. Não fiquei no seminário por perguntas meio perigosas. Essa aí mais um programa, doutor Marote. Dia do juiz trabalhista hoje também, sabia? Nós acabamos de falar da Justiça do Trabalho. 26. Dia do agente de viagem. Renatinho também é cultura, tá certo. A gente vai fazer um intervalo aqui, está chegando mais um convidado, que é o João Paulo, presidente do DEA Unifei. E um dos assuntos do programa de hoje, além desse que a gente começou falando, que são os direitos trabalhistas, são as festas nas repúblicas. Teve polêmica recente envolvendo esse assunto. Aliás, esse assunto é muito antigo na nossa cidade, porque nós temos repúblicas há 100 anos, né? Eu morei aqui em República, há 100 em anos 82, que nós temos morei repúblicas aqui em Itajubá, já era para a gente ter aprendido a conviver com essa galera que traz energia, que traz dinheiro, que traz animação para a nossa cidade, cultura, já era para a gente ter aprendido a conviver com ela, assim como com a enchente. Bem, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre isso, sobre o Fórum de Cultura e para falar mais também sobre os direitos trabalhistas. Até já. E temos sorteio no ar. Oficina da Pizza sorteando uma pizza hoje. 3623-1333. Acesse radioitajubá.com.br. Notícias atualizadas, música e entretenimento. Mande seu alô através do e-mail atendimento@radioitajubá.com.br. Rádio Itajubá, a rádio da cidade, indo mais longe para ficar mais perto de você. Ouça todos os sábados, das 8h30 às 9h, o programa A Voz da Paróquia São Benedito. Um programa feito com você e para você. Programa A Voz da Paróquia São Benedito. Todos os sábados, das 8h30 às 9 da manhã. Informativo Copasa. A Copasa é a empresa que cuida da água e do esgoto da cidade com responsabilidade social. Você sabia que a Copasa está ajudando a trazer a vida de volta para a bacia do Sapucaí, livrando a população de doenças e trazendo desenvolvimento? E é sobre responsabilidade social que o nosso repórter tem mais informações. Aqui conosco o Enio, professor de Educação Física, morador do bairro da Medicina. Enio, como era o bairro da Medicina antes da Copasa? Havia muito problema, né? Mau cheiro, animais desciam e tal, né? E depois dessa mexida, desse trabalho da Copasa, realmente as coisas melhoraram muito, né? Então a gente agradece aí o trabalho da Copasa
por esse benefício muito grande para a população, né? E especial ao nosso bairro aqui da Medicina. E isso trouxe muitos avanços para os moradores? Não tenha dúvida, né? Foi um avanço muito importante, como diz aqui há pouco tempo, para a comunidade, principalmente para o nosso bairro aqui, e graças ao trabalho da Copasa, né? Realmente, os benefícios foram muito grandes. É a Copasa ajudando a trazer mais dignidade, respeito e qualidade de vida para toda a população de Itajubá. Copasa, há quase 50 anos cuidando da água e da vida em Minas Gerais. Mais informações no próximo informativo. Copasa, Governo de Minas. A Assembleia de Minas botou o pé na estrada e percorreu mais de 14 mil quilômetros pelo interior para prestar contas e ouvir você de perto. Foram 3.959 participantes de 425 cidades, com 1.332 entidades presentes. 673 propostas foram apresentadas. Saiba mais em www.almg.gov.br. Assembleia de Minas. Poder e voz do cidadão. Iluminas a boutique dos lustres. Ilumina seu lar. Com beleza, classe, economia, consultórios, escritórios, jardins. Iluminas, Avenida Paulo Queradia, próximo ao Mercado Municipal. Telefone 3622-6100. Ilumina legal. Rádio Itajubá. Um amigo em cada horário. Abraçando a alegria, partilhando o dia a dia com a Unimed Itajubá. Unimed Itajubá. Unimed Itajubá. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.moveisprimavera.com. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068, 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá. Você também pode nos ouvir pela internet no site da Rádio Itajubá. www.radioitajubá.com.br. O senhor Benedito Ademitre, do Jardim Bernadette, está dizendo que o Jornal das 11 foi uma ótima conquista da Rádio Itajubá. Obrigada, seu Benedito. Está muito bom fazer o programa aqui mesmo. Hoje nós estamos sorteando uma pizza da Oficina da Pizza. A Oficina da Pizza fica ali na Avenida, é na rua Dr. Luiz Renault, número 334. Muito boa a pizza de lá. Então, para você ganhar, é só ligar aqui no 3623-1333, que a gente vai fazer um sorteio ao 12h30. Temos 6 convidados no estúdio hoje. A Ângela Colares, que é advogada, colunista social. O Aloísio Marotti, advogado trabalhista. O Fábio Ribeiro e o Rodolfo Monteiro, que são da banda Gira Lua, de Cruzeiro, né? Vocês não têm nada a ver com Itajubá, meninos? Vocês... Pega o microfone aí, por favor. Eu sou estudante aqui, moro em República. Ah, sim. Sou da Unifei. E a banda é de... E a banda é Cruzeiro e Itajubá. Metade é daqui Itajubá e metade dos integrantes já tem um nome positivo, Cruzeiro. Como é que é cruzeirense ensaio? Ontem? Como é que vocês fazem ensaio? Ontem pediram para desligar.
Não é isso que eu estou perguntando. Como é que, se o metade de Cruzeiro, metade de Itajubá, como é que vocês fazem ensaio? Na Serra de Piquete. É na véspera de show, só quando tem evento mesmo. Tá certo. Legal. Outro convidado é o Matheus Siqueira Leite, do Locomotiva Cultural. Tô me confundindo aqui. Peraí. Rodolfo e Fábio, que são da banda Giralua. Matheus, do Locomotiva Cultural, e o João Paulo Ferreira, que já chegou, que é o aluno da Engenharia Elétrica, presidente do DA da Unifei. É isso, João Paulo? Bom dia. Você não falou nada ainda, né? Ainda não. Bom dia, obrigada pela sua presença aqui. No bloco anterior, a gente estava falando sobre direitos de empregados domésticos e tem uma perguntinha sobre isso para a gente mudar o assunto aqui. Mas assim, a gente muda o assunto, mas o ouvinte é livre. Se ele quiser mandar uma pergunta sobre qualquer outra coisa que a gente já tenha falado, fica livre que a gente retoma a prosa aqui. Uma doméstica que mora no Reburjão diz o seguinte: já que a gente tem que trabalhar como os outros trabalhadores, não também teremos direito ao PIS? Marotti. A partir do momento que vai regulamentar essa situação, deve gerar uma nova norma em relação à questão do PIS, que é Programa de Integração Social, que as empresas pagam uma cota, né? No caso do empregador, o empregador doméstico, ele tem uma isenção de impostos, né? Ele só recolhe 12% da contribuição. Os 8% é descontado do salário da doméstica. A relação do PIS é um dinheiro que é descontado do lucro. Tem uma parte contábil aí, que aí a gente não vai entrar nessa seara, porque não é o domínio meu. Mas é recolhido pelo empregador, cai naquele caixa, né? E aquele há uma distribuição, até quem ganha tanto salário, tem direito a um salário mínimo, ou rendimentos, tudo mais. Então isso vai ser regulamentado também, para poder o empregado doméstico ter também esse direito. Porque as obrigações são correspondentes. Onde tem obrigação, tem direito. Onde tem direito, tem obrigação. Tá, provavelmente vai... a regulamentação vai... Porque não regulamentou ainda. Criou-se o direito material, mas não houve ainda a regulamentação desse direito. Tá certo. Obrigada, Marotti. Eu queria agora passar para esse assunto que é o que gerou polêmica recente em Itajubá. João Paulo Ferreira teve na tribuna da Câmara para falar sobre a situação das repúblicas. O Fábio acabou de confirmar que o ensaio dele ontem da banda deu problema lá com o vizinho, porque devia estar baixinho o som, né? Não, tava... não deu problema. Não deu problema. Foi resolvido, né? Entendi. Tá certo. Parou o ensaio. Parou o ensaio. E aí, Ângela já morou em república? Nunca. Você já morou, 9 Luiz? anos. 9 anos. Eu morei em República também, em Juiz de Fora. Eu morei no Lago de Lindóia. Eram, acho que 12 apartamentos. Dois apartamentos era família, o resto era República. Tá certo. Lá era a famosa República Jamaica, as festas da República Jamaica. Eu queria que a Maria Paula colocasse o áudio do vereador Sebastião Silvestre sobre o comentário que ele fez a respeito da situação das repúblicas locais. E a partir do comentário do vereador, a gente vai travar um bate-papo aqui entre todos os convidados. A Ângela também tem a ver com isso, que é a esposa do vice-reitor da Unifei, e eu vejo que você é preocupada com a situação dos estudantes com relação à segurança deles, né, Ângela? Lógico, muito. Voltando da Unifei à noite, é perigoso. Então, a gente volta a falar sobre a situação dos estudantes, do barulho da República e dos benefícios que os estudantes trazem para Itajubá, daqui a pouquinho, depois de ouvir o áudio do vereador Sebastião Silvestre. A palavra, vereador Sebastião Silvestre. Senhor presidente, nobres vereadores, a todo o público aqui presente, imprensa falada, escrita, meu boa tarde. Senhor João Paulo, eu parabenizo a sua pessoa por estar aqui nesta tarde. Eu faria da mesma forma se caso tivesse falado algo a respeito das pessoas que me cercam. Então te parabenizo por isso. As palavras que falei há semanas atrás aqui são palavras que eu não posso retirar. Algumas delas, tipo, que há muitas farras, há muitas bagunças, há incomodações a vizinhos, a pessoas. Isso jamais eu poderia tirar, até porque muitas pessoas moradoras de bairros de Itajubá, vizinhas aí às repúblicas, têm feito essas reclamações. Inclusive, é bom o senhor ter ciência que já estão sendo levantados aí abaixo dos assinados pessoas que vão colocar à tona o nome, porque o
porque eu disse a vários deles que a denúncia sem comprovação por escrito, nome e documentos, ela se torna vazia. O que eu acho às vezes covardia de algumas pessoas, até mesmo aqui do nosso meio aqui, pessoas que hoje estão fazendo uma média com vocês, falando que é a favor de vocês, mas que outrora em outras gestões falavam de vocês também. Só que hoje estão fazendo média, mas não tem problema não. O que eu disse lá atrás, algumas dessas falas de farras, bagunças, pessoas que bêbadas, pessoas que até mesmo de cueca para a rua, isso é verdade porque as pessoas comprovam. Bom, isso eu não posso tirar. Que a imprensa, ela aproveitou e pegou um gancho e colocou várias outras coisas? Sim, também. Mas eu quero falar para o senhor da sua grandeza, de ter vindo aqui, e isso é bom. Olhar no olho, melhor do que ficar falando por aí. Então o senhor foi uma pessoa, o senhor está sendo uma pessoa muito grande para isso. Agora, eu creio que em tudo isso houve o proveito. Por quê? Porque as pessoas boas do meio de vocês, elas se sentiram ofendidas. E o que essas pessoas boas no meio de vocês vão fazer agora? Tirar aqueles que envergonham vocês. Porque na realidade, existem pessoas e estudantes do meio de vocês, a qual o senhor é um dos líderes dele, que realmente estão descaracterizando o estudante de Itajubá. E infelizmente que por causa de todos pagam. Então, muito bem, parabéns mesmo o senhor ter vindo aqui, e eu creio que várias pessoas que estão levantando abaixo os assinados, que me pediram a mim e a pediram a esta casa, que nós não nos acovardássemos a ponto de desistir, porque houve falas nos jornais, na imprensa, nos jornais, falas contrárias ao que foi dito aqui. E essas pessoas nos procuraram e falaram: olha, Câmara Municipal, não se acovarde diante disso, porque a algazarra tem sido muito grande. Graças a Deus que vocês reconhecem que existem aí esses exageros, e que eu acredito que a minha fala aqui há semanas atrás não foi em vão, porque ela levantou a polêmica. Então, o senhor veio aqui hoje falar, e então, realmente, o que foi falado, tá? Nós não podemos dizer, não falamos, porque está tudo gravado, tem tudo gravado. Então, o que falei está gravado. Se a imprensa aproveitou um pouco e acrescentou algo mais, aí já não é uma questão minha. Mas eu quero parabenizar a todos vocês que estão aqui, homens corajosos, tá? Não são como os muitos covardes que para fazer média, aí agora sim fica do lado de vocês. Mas que na realidade não é isso que pensam de vocês. Nós temos aqui pessoas que falaram, mas não é isso que pensam de vocês. Tá? Porque já fizeram outrora denúncias da mesma forma a respeito de vocês. Então, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque eu acho que é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Bem, nós ouvimos então a fala do vereador Sebastião Silvestre. Foi na última sessão da Câmara que o João Paulo, presidente do DA, esteve presente e usou a tribuna, né, João Paulo? Foi sim. O que na fala do vereador você acha que não foi adequado? Porque eu vi que você acha que ele está fazendo o papel dele de legislador, né, de vereador, mas o que você achou que pegou pesado? Foi a maneira como ele colocou a situação, generalizando a todo um grupo. Eu deixei bem claro, desde o começo da minha fala na Câmara, que o problema existe, ele tem que ser sanado. Então é muito melhor a gente pegar nossos esforços e dirigir a sanar esse problema, do que criar mais um problema levantando um assunto assim que fica tão tenso, porque ele generaliza toda uma classe. Então foi o que eu falei, ele fez uma colocação de maneira infeliz. O papel dele foi exatamente esse, ele tinha que representar o povo, ele está lá para isso, mas a maneira como ele levou essa crítica foi uma maneira que nos soou de forma ofensiva. Ofendeu aos estudantes que moram em República? Não só os estudantes que moram em República, os estudantes de uma forma geral. Porque as coisas acontecem da seguinte maneira. Quando você tem um ato positivo, ele é enxergado separado. Quando você tem um ato negativo, as pessoas generalizam. Então, coloca todo mundo no mesmo balaio. Isso foi uma coisa que ela classifica todo um grupo, toda uma classe. E não é dessa maneira. Então foi uma colocação de forma infeliz. Ele foi infeliz nessa colocação. Mas eu gostei da atitude dele na Câmara de manter o posicionamento.
Ah, sim, tinha que Isso manter, lógico. de manter o posicionamento e falar, tem um problema sim. E assumir que foi feita uma colocação de forma feliz. Porque a gente sabe que existe esse problema, às vezes ele escapa um pouco do controle, mas melhor agora que ele está à tona, é a gente poder cercar ele para controlar. Ô, João Paulo, esse problema é centenário, porque a Unifei este ano está fazendo 100 anos de existência. E a cidade ainda não se tocou que ela tem uma grande parcela de culpa. Aqui eu vou botar todo mundo no rolo. Autoridade, empresários, comerciantes. Como tu falaste há pouco, o comércio fecha às 6 da tarde. Os meninos que saem das aulas, saem dos estágios, dos trabalhos, como que eles têm acesso ao comércio? Só a Casa Joca fica aberta, né? Até às 9 da noite. Supermercado também. Supermercado, assim, é uma coisa complicada. Depois, cinema na cidade, agora a gente está tendo uma sala alternativa, uma delícia, aquela sala com 60 e poucos lugares, mas também não há uma divulgação, não há uma... Eu fiquei sabendo dessa sala, como ela é, porque passei na frente, fiquei curiosa, entrei. E isso faz o quê? 3 meses só. E ela já está desde o ano passado, né, Celinha? Sim, há mais tempo. Há mais tempo, né? Pois é, mas eu não acreditava que fosse tão legal, tão bacana esse espaço. Outra coisa, não há das autoridades uma preocupação de manter programas esportivos, de lazer para vocês. A própria universidade, né? Agora o Vinícius lá no Poli, né? Ele tem feito muito programa, até teve umas lutas de MMA lá, deu um problema sério, né? Eu acho um barato. Eu tenho primo, irmão, campeão nisso. Eu acho ótimo. Ele é da paz. Então eu acho assim que é muito... As cabeças estão muito fechadas ainda, das autoridades e das lideranças. E se chocam com esses jovens que estão evoluindo uma barbaridade, né? Então, dá isso mesmo. Só colocar uma coisa, assim, a fala sua, eu só vou esclarecer. Não é o papel do vereador fazer isso. O papel do vereador é outro. A função legiferante é outra. A função fiscalizadora é outra. Nós temos autoridades constituídas no município para resolver essas questões de perturbações, de incomodações. Não é vereador ir na Câmara levantar esse tipo de bandeira, não. Porque nós temos autoridades, se tem alguma coisa em desordem, as autoridades estão aí para resolver. Agora, eu queria... O vereador tem que fazer lei, né? Fiscalização, lei. Fiscalização e fazer isso tem a autoridade. Se existe um incômodo, se existe, tem que ser direcionada. Porque a própria lei fala que você tem que identificar o autor da infração para você poder penalizar. Agora, não vou pegar uma coletividade inteira e crucificar. Vai todo mundo preso porque eu não sei quem foi. Não existe isso. Bem, o João Paulo, Matheus quer falar? Matheus Siqueira Leite. Eu morei em República com o filho do Sebastião Silvestre, lá em Poste Caldas. E a gente fazia festa, assim, né? E a gente era o queridinho da síndica. A síndica adorava a gente, mesmo a gente fazendo festa. Porque a gente era o único que parava para conversar com ela. Ela sabia que a gente gostava de tocar violão, chamar as pessoas. Então, lógico que já teve problema de parar o som, mas parar ou diminuir o som, que é um diálogo totalmente acessível com qualquer pessoa de República, qualquer pessoa que preze pelo respeito. Continue um diálogo legal com seu vizinho, tá alto, tá baixo, por favor, vai até 10 horas. Tem vizinho que aceita ir até meia-noite, que era o caso da República, a gente fazia até as coisas até meia-noite, que era bem dialogado, principalmente. Então eu que morei com o filho dele, a gente nunca teve problema e a gente sempre fazia festa. Tinha hora que esse dia a vizinha lá do primeiro andar reclamava, mas a vizinha da frente não reclamava, porque ela gostava da gente. Então é uma questão meio de diálogo. Empatia porque mesmo, diálogo, vizinhança, o que a gente está falando aqui é diálogo da cidade que recebe os estudantes com os estudantes. Tudo dá para resolver desde que não haja excesso de nenhuma parte. A classe universitária, João Paulo. A classe universitária, ela é uma classe que está sempre aberta ao diálogo. Pouquíssimas vezes você vai ver um estudante nesse nível de graduação, né, que vai falar não tem conversa. Geralmente ao contrário, com ele sempre tem conversa. Só que ele precisa dessa conversa. O que falta é quebrar essa barreira que ainda existe e trabalhar em conjunto.
É o preconceito já, viu, João Paulo? Já se criou um preconceito aqui. Apartamento para a República não alugo. Vamos até falar isso, vamos citar um pouquinho diferente, você fala até um pré-conceito. Um preconceito, claro. Vamos é isso mesmo. Entender mas a preconceito é isso mesmo, exatamente. É um preconceito. Tanto que tem o prédio que define já lá na regra do condomínio que não pode, não pode ter condomínio, não pode ter república. O Fábio, legal essa proibição. O Fábio quer falar? Eu lembro de uma república, de uns amigos meus, e todo ano eles fazem uma festa grande. Fala mais pertinho do microfone. Eles fazem uma festa grande. E a vizinhança ali sempre ficava incomodada e sempre houve diálogo, né? O som era baixado, essas coisas tudo. O que eles fizeram? Quando foi ter a festa, eles se reuniram com as vizinhanças e falaram, a gente está pensando em fazer essa grande festa em tal dia e a gente queria saber se é possível com vocês, tal, se vocês, a gente vai avisar se escolher uma data melhor ou se vocês puderem sair ou se a gente puder achar um outro lugar, sei lá. Convidavam os vizinhos para avisavam os vizinhos, porque assim, por exemplo, se tem algum parente que vai alguma coisa, ou ele mesmo, eu vou para a roça, eles vão fazer festa, eu vou para a roça, ou saio, vai visitar a mãe, e já está ciente que vai ter barulho, já está ciente que vai ter uma festa, e é uma questão de conversar mesmo, justamente, as repúblicas fazem festa. Deixa eu só colocar assim, a República da Jamaica, quando fazia as festas no Lago de Lindóia, tinha um pessoal, família que morava, eles pagavam até o hotel. O pessoal ir pro hotel para poder fazer a farra. É uma boa ideia. Podia ter um fundo das repúblicas. Mas, gente, é só um dia, é só uma noite. É uma intolerância isso. Eu me lembro que os monstros... Você mora no BPS, que é o bairro que mais tem república, não, né, mas Ângela? do lado que eu moro não tem muitas repúblicas, mas tem umas ótimas, né? A Monstro, por exemplo, fica uma quadra e pouco da minha casa e a gente ouvia as festas dele, né? Mas eles nos convidavam. O Paulo e eu já fomos às festas do Monstro, né? Claro, a gente ficava até um certo horário e depois ia embora. Mas a gente já fica mais sensível a não, né, a reclamar e tal. Tem uma outra ali na Avenida BPS, que é muito perto da minha casa. Eu resolvi o problema, coloquei janela dupla. Não me incomodo mais. A minha vizinha Mari que diz, ai, Ângela, que pena que tu botou janela dupla, agora tu não reclama. Eu que vou ter que ligar pra PM. Olha, eu digo, Mari, o negócio é o seguinte, a gente tem que aprender a conviver. Sim, porque se a gente quiser silêncio, a gente tem que morar lá no meio do mato, onde só tem o canto dos passarinhos. Se a gente mora num condomínio, num bairro muito habitado, a gente tem que aprender a conviver. Todo mundo tem filho, todo mundo tem sobrinho, jovem. Eu prefiro 1000 vezes ouvir esse barulho do que eu vi cadeira de rodas caminhando ou do que eu vi tiro, né? Ou do que eu vi tiro na rua. Não, no meu prédio tem um problema sério. Tem uma senhora que reclama demais das crianças. Eu era a síndica, ela veio reclamar. Jo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tu devia estar feliz que essas crianças estão correndo. Porque tu imagina 3 cadeiras de rodas na tua cabeça todo dia. Nunca mais ela reclamou. Ai, que bom. Porque às vezes a gente tem que apelar, porque não é possível. Criança faz barulho. Queria fazer uma pergunta, João Paulo. Tem festa em república que é como se fosse pública mesmo, que vende ingresso, que faz propaganda e tudo, né? Aí não existe isso aqui em Itajubá? Diferente de uma festa de amigos, mas festa que vira uma festa oficial. Vem toda a comunidade, vem pessoal da FEP, vem pessoal da FACESB. Quando você é universitário, toda a comunidade universitária é enxergada pelos universitários como amigos. Então, é muito difícil você falar assim, não é amigo. Por quê? Pode ser amigo do meu amigo. O amigo do meu amigo é. Entendi. Começa por aí. Então, acredito sim, tem festas que são um pouco mais abertas, só que essas, é o seguinte, a festa de república começa com uma confraternização pequena dentro da casa, certo? A partir do momento que ela atinge um certo número de pessoas, aí ela passa a ser sim uma festa. As repúblicas que chegaram num tamanho desse, elas se adaptaram e mudaram o horário para a tarde. Então, grande parte dessas festas já faz à tarde, das 3 às 10. Algumas saíram das repúblicas e foram para outros lugares. É o caso desse É o Bicho e não sei o que, né? Do Era o Bicho, que doa 3 toneladas de alimento por festa. Entendeu? Ele saiu, tá lá no Pinheirinho. É exemplo do que vai ter agora dia 4, o Samba Moicana, que vai ser no DA, que era uma festa na República. Começou à noite, incomodou os vizinhos, mudou à tarde na República. Só que ela continuou a crescer. Aí o que fez? Levou para o DA, um local adequado para fazer esse tipo de festa. Se eu perguntar para o advogado aqui, sendo à tarde, pode fazer o barulho que for, alcançar quantos decibéis
quiser ou não? A questão da lei do silêncio, tão falada, mas nunca escrita, é que 22 horas tem que ficar todo mundo quieto. Esse é da repressão militar, que era o toque de recolher. A perturbação do sossego alheio não tem horário para acontecer. Qualquer horário. Se eu me sinto perturbada, eu posso ir lá reclamar. Existe, por exemplo, em Salvador tem código de postura. Lá eles permitem som até 78 decibéis, aqui em Itajubá até 54, se me falha a memória. Que até as 2 horas da manhã, nos bares, restaurante, festa, o que tiver, até as 2 da manhã. Então é questão de postura, código de postura do município, lá numa cidade turística que tem o carnaval como um carro-chefe. Então eles entendem que tem que ceder. E o povo entende também. Você vê festa acontecendo em prédio em Salvador com som alto e o povo não está nem com a peteca. É questão cultural. Outra coisa que me choca muito quando reclamam, fecharam o DA. Mas o DA, quando foi feito, era... Ninguém morava do lado. Ninguém morava do lado. Quem foi para lá sabendo o que estava acontecendo? Eu estive numa festa do DA, não sei se foi Miss Bicho, ou eu era jurada, apagaram a luz do DA. Vizinhos apagaram a luz. Isso já faz algum tempo, né? Então aquilo me deixou assim... É um absurdo. Eles que vieram para cá, né? Porque vocês já estavam lá. E, claro, mas não só isso, as pessoas têm que aprender a conviverem. Gente, nós vamos fazer um intervalo agora, mas antes disso eu registro a participação de uma vizinha sua, Ângela, porque ela disse que é vizinha da República Monstros também e comenta que a melhor convivência é a política da boa vizinhança. Não tenha dúvida. Eu acho que é a Silvia Briguente. É a Silvia, exatamente. A Silvia, ela se dá super bem com os meninos, ela socorre os meninos quando tem um problema. Essa é a parte que a gente tem que fazer, não é possível. Eu já cansei de levar meninos da Unifei a médico. O meu marido já levou para o aeroporto, que teve um acidente na família dele no Paraná. Então é isso que a gente tem que fazer. São filhos da gente também, né? São nossos. Matheus, quer falar antes do intervalo? Não, fica a sugestão também devido às repúblicas serem, né, espalhadas, né? Aí isso não vai mudar, mas tem terrenos gigantes ali perto da nova prefeitura, do Costa, porque não fazer também uns conglomerados de repúblicas ali, Casa de estudante, o setor público começar a pensar em, já que está incomodado, começar a pensar em alternativas de moradia gigantescas. Muita universidade tem o dormitório, como é que eles chamam? Que chama, não é, João Paulo? Alojamento, exatamente. Tem universidades que tem um alojamento que é próprio da universidade, mas tem projetos em algumas cidades que traz a vila universitária. Isso. E privada, né? Iniciativa privada que vai lá e faz aquilo. Que vai e faz. Mas, nossa, resolve muito. Mas a iniciativa privada com a prefeitura, não é uma parceria que existe? Não necessariamente, pode ser um loteamento particular com esse perfil, né, para a República. Uma parceria facilita muito esse processo. O Inatel tem um programa, acho que continua tendo. As casas em volta do Inatel eram do Inatel e alugadas para clientes, para alunos carentes. Tinha uma coisa assim, muito interessante, coisa que a Unifei não tem, né? A Universidade Federal de Ouro Preto também tem as repúblicas lá. São João del Rei tem um modelo muito bom também. Gente, nos Estados Unidos é super comum isso. Nós temos que fazer o intervalo mesmo. A Silvia, do BPS, está falando também para a gente falar dos deveres e qualificação das domésticas, que é um assunto importante também. Não sei se vai dar tempo hoje. Lembrando que nós estamos sorteando uma pizza. É só ligar para 3623-1333, deixar o seu nome, o bairro onde você mora e o seu telefone. 12h30 a gente vai sortear. É um oferecimento da Oficina da Pizza, que fica na Rua Dr. Luiz Renault, 334, telefone 3623-2668. Leva a maquininha do cartão em casa. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Verdade. De pagar com cartão em casa. A gente volta já para falar também sobre a Noite Fora do Eixo, que acontece hoje em Itajubá. Rádio Itajubá. Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
Comprando na Global Gás, você concorre a uma troca de gás todo mês e ganha um brinde especial. Global Gás, Avenida Padre Lourenço da Costa Moreira, 1495, bairro São Sebastião, em Itajubá. Telefones 3622-4988, 3622-0114 e 0800-283-2231. Rádio Itajubá. Todo mundo ouve. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068. 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068. 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Itajubá AM. Estamos de volta com o Jornal das 11, sorteando hoje uma pizza da Oficina da Pizza. Só ligar para 3623-1333. A gente anunciou no início do programa a vinda de uma nova empresa para a cidade. A Maria Paula Feixas tem as informações. Isso mesmo, Salinha. Está lá no ar? Bom dia para todos. Sim, Paulinha. E bom dia aos nossos convidados. Celinha, a empresa chama Acaer. E ela vem participar desse projeto de expansão da Elibras aí. Ela é de São José dos Campos e ela vai trabalhar na área de customização do sistema das aeronaves e também no projeto de instalação dos equipamentos. A notícia é muito boa, a gente está tentando entrar em contato para saber onde vai ser essa unidade da empresa. A Elibras confirma que vai ser uma parceria aí do projeto e o presidente da Elibras comenta que essa empresa vem reafirmar a importante posição no desenvolvimento de projetos mecânicos e elétricos na fabricação de helicópteros. Lembrando que a Elibras está nesse projeto aí de desenvolver a primeira aeronave brasileira, né? Então, essa empresa vem participar desse projeto. E o investimento inicial vão ser de cerca de 2 milhões, Celinha, com abertura de 50 novos postos de trabalho. Ok, Maria, eu queria também que você falasse sobre o horário e o local da posse das novas diretorias das associações de moradores do Reburjão e da Varginha. Olha, Celinha, primeiro sobre o novo horário é da farmácia, da prefeitura. Ah, é verdade, está com horário novo. A prefeitura antes abria até às 5 horas da tarde a farmácia, agora ela vai estender até às 18h45. Não, estender não. Antecipou para 16h45. Ah, não vai até às 18h. Não, é menos 15 minutos. Então diminuiu, então vai ser das 7 às 17h. Não?
Maria, 16h45. Antes ela fechava até às 5 da tarde. Agora vai ter às 4h45. Aí, então diminuiu, mas abrindo às 7 da manhã. Tem um cartazinho na porta da farmácia central falando que o horário agora fica, a farmácia fica aberta até às 16h45. Antes era até às 17 horas, agora 16h45. E as associações de moradores, Maria Paula? Agora as associações de moradores do bairro do Rebojão, vai ser no sábado, dia 27, às 4 horas da tarde, no salão da igreja lá do Rebojão, Celinha. É a posse da nova diretoria. E na Varginha também, no salão da paróquia São Benedito, às 20 horas do sábado, dia 27 também. Tá certo. Obrigada, Paulinha. Até a próxima. Associação... Só esclarecimento, farmácia? Farmácia da Prefeitura, onde tem a distribuição de medicamentos na Avenida Paulo Queradia. Agora você explicou, porque do jeito que ficou em aberto. Qual farmácia? Não, desculpa, a informação agora é essa. A farmácia onde é feita a distribuição dos medicamentos pela Prefeitura. Ângela, não tem associação de moradores no BPS? Tem, mas é inoperante. Eu não sei nem quem é o presidente, não sei nada. Porque esse assunto que a gente estava tratando aqui era um assunto para a associação de moradores sentar à mesa com as repúblicas, me consta, as famílias e tal. O último que eu soube que era o presidente da associação morava no outro bairro porque ele separou da esposa e não morava mais no BPS, e isso já faz o quê? Mais de 8 anos. Realmente eu não sei. Tá certo. A Silvia, lá do BPS, lembrando que amanhã é o Dia das Empregadas Domésticas. A gente falou sobre esse assunto no primeiro bloco do programa. O Tadeu, do bairro Santo Antônio, pergunta, e os alunos da medicina também se enquadram nessa discussão ou só da Unifei? Tem República da Medicina em tudo quanto é lugar também, né? Não, aliás, tudo misturado, é mais regional que fica, mais perto da universidade, não é? Da faculdade de medicina. As repúblicas se concentram perto da faculdade. Da medicina até ali o 4º ano. No 5º e 6º ano já concentra mais perto do hospital escola. É verdade. Tá certo. Eu queria falar agora sobre a Noite Fora do Eixo, que acontece hoje à noite. O que é isso, Matheus? E eu vi os meninos da banda Gira Lua. Matheus, fora do eixo significa o quê? Troca o microfone. É um dos coletivos, é uma associação de coletivos, né? No Brasil inteiro, agora já não mais no Brasil, já está expandido América Latina, Espanha, tudo. A gente é uma formação de vários coletivos. Tem em Poste Caldas, o Corrente Cultural, aqui é o Locomotiva Cultural, em Santa Rita tem o Roda da Água, Paraisópolis tem o Inventa, Coletivo Inventa, e temos as casas fora do eixo em Belo Horizonte, São Paulo e vários outros coletivos, quase cerca de 200 coletivos culturais no Brasil. Essa rede fora do eixo promove as noites fora do eixo, que são noites para circulação de... A gente está indo para a 8ª noite fora do eixo em Itajubá. Tem gente que já está na quase 100ª noite. Então, ela é importante para a circulação de artistas. A gente já circulou mais de 300 artistas em Itajubá. Né? Nossa função... Da cidade de fora, Matheus? Da cidade e região até Belo Horizonte, a gente já circulou. Então a nossa função é super importante com as noites fora do eixo. No caso, a gente sempre faz um formato de 2 bandas e uma intervenção artística. No caso, agora a programação vai ser a banda Gira Lua, né? Que é de Cruzeiro, Itajubá. Daniel Chimp, que é um rapper de Paraisópolis. E a gente vai ter o Novo Circos, que é um projeto da Universidade Cultural, que trabalha mais com essa parte de circo, malabares. A última noite fora do eixo a gente fez dança de rua, a gente já trabalhou com maracatu, com teatro, com vários segmentos da arte. E além disso, em todas as noites fora do eixo a gente faz o Varal da Arte, que envolve poesia, fotografia, desenho. A última noite fora do eixo a gente teve um live painting, que é de... a galera fez ilustração, fez quadros na hora lá da noite, e também tivemos exposição de arte de um artista de Santa Rita do Sapucaí também. Então a gente fomenta um espaço cultural nas noites fora do eixo, que acontece mensalmente. Né? Essa é a 8ª noite nossa. Onde que vai ser hoje, Matheus? Vai ser no Bar Cultural,
a partir das 8h30, até o Quen tá aqui, um grande parceiro nosso. Quen é o João Paulo. É o JP. Quen é o presidente do DA. Isso, vai ser lá dentro do Cultural à noite hoje. Isso, aí tudo acontece ao mesmo tempo agora? O varal de poesia, o rapper que você falou, né? Isso, os shows acontecem, tudo... É um ambiente cultural, né? A gente tenta promover o que Itajubá demanda, né, por essa cultura, né? A gente vê que a gente precisa de eventos culturais, eventos que foquem no crescimento da população e que foquem também na produção cultural, né? Quem está fazendo. A gente trabalha com bandas de som autoral, quem está produzindo som e não está copiando. Não é então vem aqui tocar você não vai, Lulu Santos, Renato Russo, nada disso. Não, aliás, não é nem questão de... Não, é Renato Russo, não é bem assim. Autorais. Eles foram autorais. Sim. Então quer dizer que todas as pessoas têm que fazer o mesmo trabalho que ele fez. Isso para o artista é muito bom. E hoje, paralelamente, também vai acontecer no Centro de Convivência a apresentação de uma orquestra de câmara, se não me engano. E o Derico, do Jô Soares, vai tocar. Eu já assisti há um mês atrás. Ótimo, olha, recomendo. Passa lá na Unifei, começa bem no horário, coisa de 10 minutos de atraso. Depois vão lá com os guris. Sim, dá pra ir nos dois. Dá pra ir nos dois, porque vocês não começam no horário. Não, a gente vai começar um pouquinho meia mais hora tarde. E lá é uma coisa de 40 minutos, 45 minutos a apresentação. Muito interessante. E eu fico muito feliz por estar acontecendo 2 eventos e eu também, sabe que tu falavas assim, aí, eu fiquei encantada. Pô, Itajubá tá bombando, né? Começou. Isso não é ruim, sabe? Não, é muito porque bom. É os meus amigos que estão produzindo lá, vão ajudar o povo da Universidade Cultural, que é realizador também da Noite Fora do Eixo. Então eles vão estar lá trabalhando lá. E depois dá para fazer as duas coisas, não tenha dúvida. E vão para o cultural também, para a Noite Fora do Eixo. Matheus, uma pergunta. Vocês usam o tempo de vocês para fazer esse movimento cultural, que é super bacana, que eu acho que tem mudado a cara da nossa cidade. Haja visto o FICA aí, que houve 2 edições maravilhosas, que a cidade ficou um barato, né, durante o FICA. E esse ano é o FICA do centenário, vai ser maravilhoso. Exatamente. E isso dá público tanto quanto as festas em República, porque falou que tem um churrasco, é o bicho, vem gente lá da China para participar. E o povo daqui de Itajubá lota, vai muita gente. A Unimed depois fica lotada de gente que passou da conta e tal. Tomando soro, glicose e tal. Mas esse tipo de evento que o Locomotiva faz, que prepara, que envolve né, que mobiliza a galera, vai muita gente, tem tanto Ibope quanto as festas? Não tem tanto Ibope ainda. Quantas pessoas? Mas é que a gente está num processo de formação de público, né? Sim. Esse público mais cultural, que preza pela cultura e tudo, vai se formando ao longo dos anos. Sim, vai. O que acontece? Também. Lá em Poços de Caldas tem o Corrente Cultural, que é o coletivo de lá. Eles começaram em 2010. Hoje, as noites fora do... Eles estão na 34ª Noite Fora do Eixo. Hoje, as noites lá superlotam o local. Sempre quase... Que bacana isso é muito bom. Porque foi um processo de formação e as pessoas foram entendendo. Aqui gira em torno de 100 pessoas numa noite. Já conseguimos 300 pessoas. O Grito Rock foi o outro evento nosso que deu muitas pessoas. Mas é um processo de formação de público e de percepção também, que também não é uma balada. Mas eu também não tiro o mérito das festas que vem de longa data, construindo uma festa, construindo um público também. Essas festas que bombam em Itajubá tem uma formação assim de público legal. Então a gente está nesse processo de formação desse público mais cultural, desse público mais ativo, mais pensante. Assim. Certo. Vamos juntar os dois eventos, então.
Oi? Vamos juntar os dois eventos. Que 2 eventos? As festas da República com... Sim, Vamos claro. fazer festa de República com cultura. Festa em República dentro do eixo. Ângela. No mês passado, quando o Derico se apresentou aqui com a orquestra de câmara, tinham 500 pessoas no centro de convivência. Eu achei assim razoável, né? Porque não tinha bebida, era só para assistir, né? Então eu achei que bombou. Não, sim, principalmente porque ele tem nome, né? Então, é impressionante, né? Quando é global, global, mais fácil, mas quando você vai ver um artista de Itajubá, já é um pouco mais difícil, é um pouco mais arredio, sendo que a gente tinha que valorizar as coisas mais nossas. Então, olha aqui, antes de ficarem famosos, Giralua, antes que eles fiquem famosos no Brasil inteiro, eu queria saber um pouquinho como é que é o trabalho de vocês. Vocês são a banda de Itajubá e Cruzeiro é mesclada, né? Rodolfo podia falar como é que é o trabalho, Rodolfo? Então, você é engenheiro, né, que você falou? Sou professor. Professor, desculpa, de letras, isso. Literatura. O que acontece, na verdade, o Giralua, acho que tem tudo a ver com Fora do Eixo nesse sentido, até com Itajubá, assim, porque a gente começou a criar algum público, e aí quando se fala assim, um público de 10 pessoas, pra gente é um lucro enorme, porque a gente é um público de 2, né? Então... E a gente tem um som que assim foge um pouco até do ritmo da maioria das músicas que se ouve atualmente. Quer dizer, a gente tem um ritmo meio diferente. Quer dizer, a gente gosta muito da relação de música e literatura, né? Até porque, desde novo, a gente gosta muito de ler e discute. E as nossas músicas têm um pouco esse diálogo. Assim, a gente tem, além dessa preocupação, ainda tem aquela influência de jazz ou de blues, que é um ritmo um pouco mais cadenciado. Assim. Então, por exemplo, para uma festa, eu não sei se o Giralua caberia naquele mesmo ritmo, mas é um tipo de música assim, que eu acho que tem a intensidade que tem que ter. Quer dizer, o público que vai assistir o Giralua vai assistir o Giralua, você entende? Não vai para uma apresentação do Gira com outro intuito. E o Fica, de certa forma, foi o que começou a estruturar pra gente ter uma concepção de música diferente, né? Porque a gente tinha aquela ideia de fazer, até é interessante falar hoje sobre som, porque a gente começou a fazer nossas composições, na verdade, de madrugada. E sempre tinha que ser muito baixo, para não incomodar os outros. Então era aquela coisa sempre de um violão, de uma gaita, de um acordeon, tocado de forma bem delicada, assim, bem singela. E hoje a gente já começa a pensar numa outra estrutura. Ontem foi inédito, assim, que uma pessoa pediu pra gente abaixar o som. Quer dizer... Vocês estavam numa república, ensaiando numa república? Isso, assim, tinha bateria embaixo, né? E a gente nunca teve isso. Então quando ele subiu no muro e falou, olha, vocês podem abaixar o som. A gente ensaia faz 3 anos lá, e foi a primeira vez, quer dizer... Foi uma surpresa tão... Eu fui dormir até meio realizado, entendeu? O som tava bom, o som tava bom. Vamos ver se a gente começa a agradar agora. Mas assim, então é uma banda que tem essa ideia, eu acho que bate muito com Fora do Eixo por causa disso, porque as nossas discussões giram em torno disso, sabe? De parar pra ouvir música, quer dizer, é tudo muito delicado. Às vezes um som que o Binho faz, um som que o Matheus faz, o Matheus vai tocar baixo pra gente essa noite aí, em algumas músicas. Quer dizer, tudo que entra no Giralua tem uma importância muito grande pelo som, pelo trabalho que a pessoa desenvolve. As letras são suas? As letras são todas nossas, assim, e às vezes reveza, às vezes eu escrevo, às vezes eu escrevo, às vezes o Matheus escreve, quer dizer... O Matheus aqui? Siqueira? Outro Matheus. Que toca guitarra com a gente, o Binho já fez algumas coisas, o Binho tem produzido muitos textos também, muitas crônicas, quer dizer... A gente gosta muito de relacionar artes, assim, a gente gosta de discutir arte, a gente tem uma relação grande também com teatro, tem 2 amigos nossos que têm companhias teatrais em São Paulo, a gente já fez thriller para teatro, para cinema, quer dizer, é um grupo que, bem ou mal, ele não tem aquele apelo de massa, assim, até pela nossa estrutura e pela nossa discussão, a gente não está muito preocupado em acelerar ou em mudar em relação a isso, e quando você tem um festival que justamente procura som autoral, a gente fica completamente feliz, assim, porque aí que a gente trabalha mesmo, para as pessoas poderem ouvir o nosso som. Bacana. Binho, eu vi você indo para o lado de lá, é porque você colocou o CD? Eu deixei o site ali. O site? Não sei se... Deixei uma música separada ali para ela tocar, e se for possível. Não sei você toca que instrumento, Binho? Eu toco guitarra. Engenheiro, guitarrista. Cronista, já pensou? Engenheiro para escrever dá o que fazer, né? O relatório, agora o engenheiro cronista. Maria Paula, vai dar para ouvir?
Porque nós só temos 5 minutos de programa, gente. Já acabou, passou 1h30. Olha. Antes de ouvir, vamos falar. Amanhã tem o 3º Fórum de Cultura em Itajubá, né, Matheus? Rapidamente, porque a gente quer ouvir o Giralua. Só eventos culturais, né? A gente também preocupa em fazer capacitações, fóruns, debates. Então amanhã o Locomotiva Cultural e a Universidade Cultural vai promover o 3º Fórum Itajubense de Cultura. Quem quiser discutir cultura vai ser no Aaro, das 8h30 até as 6 horas da tarde. No período da manhã, a gente vai discutir o Sistema Municipal de Cultura e a valorização da cultura como fator de desenvolvimento social e econômico de Itajubá, que a gente está falando bastante aqui. Um grupo Videcuras, né, a gente desenvolveu o pré-projeto do Sistema Municipal de Cultura aqui para Itajubá. E à tarde a gente vai discutir um pouco sobre os projetos de canto coral itajubense, né? E saber que aqui é a capital mineira do canto coral mesmo, né? Colocar essa interrogação. Qual que é a parte do setor público quanto ao canto coral? O que a gente tem que fazer para aqui virar a capital verdadeira mesmo, mineira do canto coral. Então a gente vai ter um sábado inteiro de discussões culturais, porque essas discussões promovem uma Itajubá melhor, querendo ou não, porque a cultura desenvolve tudo numa cidade. Então faço o convite aqui a todo mundo, tá tudo no Facebook, pelo Locomotiva Cultural, quem quiser acompanhar. Tá todos os eventos, tanto a Noite Fora do Eixo, quanto o Fórum de Cultura amanhã. Então todos estão convidados, né? Lembrando que o Fórum de Cultura Itajubense é uma realização do Locomotiva, Universidade Cultural, e o apoio do IMA, do Instituto Mantiqueira de Música e Arte, a Casa Centenária, o Videcuras e o FICA, né? Que é o Festival Itajubense de Cultura e Arte. Então é bem legal quem está envolvido com cultura, quem não está, se colocar lá no Aaro pra gente conversar, porque a gente sabe que a cultura é o maior fomentador do desenvolvimento de uma cidade. Você esqueceu de falar quem vai ser a mediadora dos debates, Matheus? Eu já posso imaginar. É uma amiga nossa. Como é que ela chama? Célia Renova. Tá certo. Estarei lá amanhã o dia inteiro. Depois vocês têm que ir na minha casa colocar os meus móveis no lugar, porque eu estou em mudança, hein? Sim. Vou passar o sábado inteiro no fórum e as minhas coisas encaixotadas. Vocês vão me ajudar depois. Sem direito a INPS, honorário. Isso. Esse é um eventual. Porque é eventual. Não é isso, doutor? E as respostas que ficou para trás, eu comprometo a voltar na semana que vem para responder, então. Dê seu e-mail, as pessoas não podem mandar por e-mail para o senhor? Não. Vai lotar a caixa. Vamos lá, meus agradecimentos a cada um, e a gente vai encerrar ouvindo o som do Giralua. E vocês deixem aqui na rádio para a gente poder tocar depois, tá ok? Aloysio Marotti, advogado trabalhista, muito obrigada. Obrigado a você, Celinha, pela oportunidade. Só queria agradecer o DA Unifei, o Quen está aqui do lado, aqui, o presidente do DA, pela parceria, porque é super importante as casas de show começarem a pensar como melhorar a cidade, não só fazer um evento de cunho de entretenimento. Eu acho que essa importância das casas de show se transformarem também no lugar de aprendizado, de desenvolvimento, de fomento cultural. Então eu queria parabenizar a ação do Bar Cultural pela essa iniciativa e essa continuidade, né, que é mais importante a continuidade do que fazer um evento uma vez só. Okay. Então, muito obrigado ao DA e o Bar Cultural. Todo mundo para comparecer hoje às 8h30 lá no Noite Fora do Eixo, no Bar Cultural, chorar as pitangas e ver a gente tocar também, o Daniel Chimp, o rapper, e a intervenção artística Novos Circos, que vai ser escatológico. Legal. Eu posso me despedir? Pode, por favor. E dizendo uma colocação aqui, falando uma colocação que o João Paulo, do Diretório Acadêmico, falou no decorrer da entrevista,
Ele falou o seguinte, e eu concordo plenamente, as pessoas que mais reclamam, as que estão sempre reclamando de barulho e outras coisas, são aquelas que, se morarem numa ilha sozinhos, elas vão reclamar do barulho do grilo e do sapo. Então é isso aí, as pessoas também têm que olharem para dentro de si, né, para ver se o problema não está nelas mesmo, porque realmente jovem faz barulho, e o que incomoda é adulto, não é criança e jovem. Ângela, obrigada pela sua participação, tenha um bom final de semana e vai hoje à noite assistir o Gira-Lua lá na noite Fora do Eixo. Marotti, obrigada também pela sua presença. O último comentário aqui do Renatinho, dizendo que eu esqueci de dizer que amanhã é o dia da hipertensão, hoje, aliás, é o dia da hipertensão e que você serviu o exército com ele e é hipertenso. Não, sim, mas a gente está tudo controlado. E também, aproveitando a despedida, parabenizar o presidente do DA pela parceria que estão fazendo, que amanhã vai ser o primeiro lançamento do bloco da Confraria do Samba, né? Lá no DA? Lá no DA amanhã. Só uma coisinha eu quero falar também, que eu me esqueci. O DA tem que dar parabéns também para o João Paulo, DA, que eles estão agora fazendo muitas campanhas beneficiando os carentes, né? Tudo com um cunho social mesmo. Parabéns, viu, João Paulo? A gente precisa de atitudes assim. Obrigada, viu, João Paulo, pela sua presença aqui e volte sempre. Às ordens. Matheus Siqueira, também muito obrigada. Fala um tchau aí para mim. Muito obrigado pelo espaço. E vamos na noite hoje, na noite Fora do Eixo, hoje, às 8h30 da noite, no Bar Cultural. Rodolfo Monteiro, obrigada também pela sua presença aqui. E um bom show hoje à noite, Rodolfo. Binho, Fábio Ribeiro, obrigada, valeu. Como você foi o que menos falou, Binho, eu queria que você me falasse um número de 1 a 70, por favor. 45, vamos lá, quem ganhou? Francisca Ribeiro Renó, do bairro da Varginha, ganhou a pizza. Não, ó, foi 45. Francisca Ribeiro Renó, do bairro da Varginha, ganhou a pizza. Tem que ir lá na oficina da pizza, que fica na rua Dr. Luiz Renó 334, retirar nesse endereço que eu passei, e levando o seu documento de identidade, Francisca Ribeiro Renó. Muito obrigada a todos os meus convidados. Pizza para os convidados da próxima vez. Tá certo. Fica essa reivindicação. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram do programa hoje. Eu volto na terça-feira, se Deus quiser. Tenham todos um bom final de semana e até lá. E vamos ouvir o Gira-Lua.